que aconteceu no Rio de Janeiro, de jovens negros que foram abordados pela polícia. Mais uma atitude racista da polícia do Rio de Janeiro. Só que nesse caso, nós estamos falando de adolescentes e jovens negros que são filhos de diplomatas e que foram vítimas da polícia do Rio de Janeiro. A gente está vendo aí as imagens quando a polícia faz a abordagem a jovens no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, e fazem uma abordagem muito agressiva a esses jovens negros que não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. As imagens de câmera de segurança que nós estamos vendo mostram esse grupo de adolescentes sendo abordado por policiais de forma agressiva em Ipanema. Os jovens têm entre 13 e 14 anos, foram colocados contra a parede, tiveram armas apontadas para a cabeça deles. O relato foi dado pela mãe de um dos jovens. Os meninos estão passando férias no Rio de Janeiro. Segundo o relato, o seu filho e os jovens são filhos de diplomatas do Canadá, do Gabão e Burkina. Planejaram um passeio durante meses de vir ao Rio, né? E vir ao Brasil e ir ao Rio. Eles estão acompanhados pelos avós de um dos jovens na cidade. Os garotos estavam chegando no local onde eles estão hospedados quando foram abordados. De acordo com o relato da mãe, os 4 jovens chegavam de uma partida de futebol para deixar um dos amigos em um prédio quando a viatura chega. Os adolescentes com armas na cabeça, disse a mãe. Em um dos testemunhos, o filho da mulher, que é um menino branco, diz que os policiais apontaram as armas para as cabeças dos outros jovens, os negros, e os trataram com truculência. A UOL, a mulher, descreveu a ação como racista e criminosa. Os policiais, inclusive, obrigaram esses jovens a tirar a roupa e a levantar o saco, inclusive. Em um primeiro momento, a mãe descreve: a polícia não argumentou sobre a motivação da abordagem, apenas colocou enfileirados na parede do condomínio. Empurraram eles. Enfim, a polícia questionou de onde os rapazes eram e o que eles estavam fazendo ali. Após a abordagem, os jovens foram indagados sobre o que eles faziam, né? Os jovens negros não entenderam nada do que estava acontecendo, eles são estrangeiros, são filhos de diplomatas. Os policiais disseram para os jovens para não andarem então assim na rua, né? Caso contrário, seriam abordados novamente, foi o que disse a polícia do Rio de Janeiro, né? O caso foi relatado ao Itamaraty, a mãe entrou em contato com todos os familiares dos jovens e acionou o Itamaraty. Segundo ela, os consulados do Canadá, Gabão e Burkina também já têm conhecimento do caso. A polícia do Rio de Janeiro disse ao UOL que está investigando o caso. A atualização que nós temos a respeito disso é justamente de que o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu, hoje pela manhã, os embaixadores do Gabão e de Burkina, os pais dos adolescentes abordados pela polícia de forma agressiva. O governo brasileiro entregou aos diplomatas uma nota verbal com um pedido de desculpas. Os jovens foram colocados contra a parede, como nós vimos aí, né? O relato foi feito por uma das mães de um dos jovens ao UOL. O Itamaraty declarou que vai acionar o governo do Rio de Janeiro para cobrar uma apuração rigorosa. Em nota, a pasta acrescentou ainda que os policiais envolvidos na abordagem devem ser responsabilizados e o mesmo pedido de desculpas também será entregue ao embaixador do Canadá. Tá aí, isso está percorrendo já também o noticiário pelo mundo, né, Otales? Jovens, filhos de diplomatas, passando férias no Rio de Janeiro, um dos nossos cartões postais, e são abordados desta maneira pela polícia do Rio de Janeiro. O pedido de desculpas do Itamaraty, só isso basta? Eles deram sorte, Fabio. Se eles estivessem próximos a uma comunidade, no subúrbio, teriam sofrido, já teriam entrado na pancadaria, teriam sido abordados já apanhando. Eles deram sorte que estavam na Zona Sul. Se não estivessem na Zona Sul, a polícia já tinha entrado batendo, se não dando tiro. E essa é a situação, ainda mais pretos. Aí a polícia já olha de outro jeito. E é engraçado que, nesse caso, ainda pouparam o rapaz branco, né? Ele é branco. Esses não, esses são pretos.
Aí esses a gente trata mal, bota, encosta na parede, revista, tal. Agora, o pior é saber que quem é do Rio de Janeiro, quem está lá vivendo isso, sabe que eles foram melhor tratados por estarem na Zona Sul. Na Zona Sul, a polícia tem que agir diferente. Como disse o Derrite aí em São Paulo, né? Nos bairros dos Jardins, a polícia tem que agir diferente. Ela não pode agir como age nas comunidades. O Derrite disse isso abertamente aí em São Paulo. Ou não foi o Derrite, ou foi outro comandante policial. Mas não foi o Derrite, foi o Foi o Coronel coronel, que é o Melo. vice Coronel do, que é o vice Melo. do Nunes, o candidato a vice Nunes, do exato, Nunes. foi o Coronel Melo. Quer dizer, é uma loucura. Eles veem assim. Então, no Leblon, em Ipanema, Copacabana um pouco menos, mas Leblon e Ipanema, pode estar certo, a polícia chega de forma diferente. Isso aí que você viu não é o nível que a polícia chega nas comunidades. Nas comunidades, na favela, a polícia já chega atirando, já chega batendo. Por isso tem tanta bala perdida lá. No Leblon não pode ter bala perdida. Então a forma de agir é diferente. É essa a situação. Tem alguma dúvida que a polícia brasileira é racista, o Josias? Ah, nenhuma dúvida, né? E essa cena é uma cena de manual, né? Jovem negro em Ipanema é algo que não combina com a paisagem. Nessa área, todos os brancos são inocentes até prova em contrário. Os negros sofrem um baculejo, essa abordagem violenta, até como prova em contrário, como evidência de que, dependendo da cor da pele, não há previsão de contraditório. Menino, 13, 14 anos, negro, não tem dúvida, está em Ipanema, é pivete, é punguista. Então a abordagem é essa. E o branquinho foi poupado, porque esse é o padrão da polícia brasileira. Estamos falando do Rio de Janeiro, mas isso acontece em outras metrópoles do país. E o pior, Fabiola, é que nesse caso vai haver um desfecho diferente, levemente diferente. Normalmente, em episódios assim, não há sequer apuração. Mas aqui, nesse caso, vai haver um rigoroso inquérito ali, interno, uma apuração cenográfica, porque não estamos falando de diplomatas, né, filhos de diplomatas, então você precisa manter as aparências. Então vai haver ali uma apuração cenográfica e que normalmente nem ocorre. Em caso desse gênero, não tem investigação, porque isso é o normal, isso é a anormalidade tornou-se normal na atividade da polícia no Brasil. E aí estamos assistindo o que estamos assistindo, né? Hoje a violência policial tornou-se um fenômeno suprapartidário. Então não interessa se o governo é de direita, de centro, de esquerda. Acontece na Bahia, gerida pelo PT, acontece em São Paulo, administrada pelo governador do Republicanos bolsonarista, acontece em toda parte. E esse episódio, ele é um episódio de monstruário, porque revela como age a polícia brasileira. Os negros foram tratados na base da violência, o branco que os acompanhava, esse foi poupado. Realmente é uma cena de monstruário. E o pior, a polícia até fala para eles, depois que a polícia viu, né, que quando eles falaram que eles eram estrangeiros, e aí não sai andando aí que vocês vão ser abordados de novo, né? Deu esse alerta ainda, né? É muito triste isso, gente. Assim, não é triste a palavra, é revoltante, né? A gente vê uma situação como essa. E, claro, isso só é notícia por quê? Porque eles são filhos de diplomatas, né? E aí envolve aí também o caso do governo brasileiro. Olha a vergonha, né, Esse é pro o ponto, Itamaraty. Fabiola, esse é o ponto. Se fosse negro pobre, a gente não estaria nem falando aqui. Claro que Nós não. só estamos falando porque eram filhos de diplomatas. Então virou a anormalidade ganhou no Brasil uma doce, uma hedionda naturalidade.